A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen. Narrado por Rodrigo Gomes para a saga Egmont. Capítulo 1. Os cacos do espelho. Pois bem, comecemos a história pelo princípio, e quando chegamos ao fim, teremos certamente adquirido alguma experiência, pois entre os personagens há um sujeito maldoso, o mais maldoso de todos, o próprio diabo. Estava ele um dia muito contente. Acabava de falsificar um espelho, dando-lhe uma propriedade especial. Tudo quanto era belo e bom que nele se refletisse, reduzia-se a tal ponto que ficava quase em nada. Ao passo que todas as coisas feias e más aumentavam e pareciam, assim, piores do que na verdade eram. As mais belas paisagens, refletidas no tal espelho, dir-se-iam espinafres fervidos, e as pessoas mais formosas, as de melhor coração, tornavam-se em monstros. Ficavam de cabeça para baixo, quase sem corpo, de tão amesquinhados. O rosto aparecia no espelho tão contorcido e contrafeito que não passava de uma careta horrível, irreconhecível. Se havia nele a mais leve mancha de sarda, logo as manchas se espalhavam por todo o rosto, cobrindo o nariz e as faces. Como isso é divertido, dizia o demônio contemplando a sua obra. Quando um pensamento piedoso ou sábio atravessava o espírito de um homem, o espelho se enrugava todo e tremia, e o diabo, encantado, ria cada vez mais da sua engenhosa invenção. Os diabretes que iam à sua escola, porque ele era professor de diabolismo, saíram a espalhar que surgira um grande, um incalculável progresso. Daquele dia em diante, era enfim possível ver com exatidão o que eram o mundo e a humanidade. Percorreram o universo carregando o famoso espelho, e dentro de pouco tempo não restava um país, um só homem, que não houvesse refletido nele em termos de caricatura. Depois, mais arrojados ainda, quiseram levá-lo ao céu para se divertirem à custa dos próprios anjos. Mas quanto mais subiam no voo, mais o espelho se contorcia e mais tremia, porque se refletiam nele agora objetos divinos, e os diabretes mal podiam segurá-lo de tanto que se sacudia. Continuaram, contudo, a voar, sempre para o alto, sempre para cima, cada vez mais perto dos anjos e de Deus. Mas, de repente, o espelho tremeu de tal maneira que escapou das mãos dos diabretes, precipitou-se para a terra, despedaçando-se em milhares de milhões de caquinhos. Acontece, porém, que veio assim a causar mais males do que antes, pois as partículas eram pequeninas como grãos de areia e espalharam-se pelo mundo inteiro, impelidas pelo vento. Muitas pessoas receberam nos olhos aquela poeira funesta. E quando entrava um grãozinho daqueles num olho, lá se incrustava, e a vítima do espelho fatal via agora tudo disforme, tudo feio, tudo às avessas. Já não distinguia, senão, os defeitos de todas as coisas, as taras de todas as criaturas, porque cada farelinho conservava a mesma propriedade do espelho inteiro. Mas houve ainda casos piores. O fragmento descia até o coração de algumas pessoas, convertendo-o imediatamente em um bloco de gelo, de tão frio e insensível. Além dessas partículas, ficaram também na terra alguns pedaços mais consideráveis, que podiam servir até para vidraças. Era um horror, então, avistar um amigo através daquelas lentes. Outros menores foram aproveitados para vidros de óculos, que os perversos punham diante dos olhos para ver, segundo diziam, claro, e discernir com justiça rigorosa. E quando tinham aqueles óculos sobre o nariz, riam e chacoteavam, tal e qual como o diabo quando olhava pelo seu espelho.
As feiuras que descobriam por toda a parte os lisonjeavam, e eram muito agradáveis ao seu espírito maldoso. O espelho era gigantesco, e o vento continuava a semear a poeira dele pelos ares. Vejamos o que aconteceu. Capítulo 2. As duas crianças. Na grande cidade há tantas casas, tantas famílias, tanta gente, que nem todos os edifícios podem ter o seu jardim, ainda que pequenino. A maior parte da população tem de se contentar com algumas flores plantadas em vasos. Entretanto, duas crianças pobres acharam meio de possuir um jardim maior que um vaso de barro. Era quase um jardim mesmo. Seus pais moravam em uma ruela estreita em dois sótãos fronteiros. Os telhados das duas casas iam descendo até se unirem em um cano ou goteira, que servia a ambos os telhados. Como em cada casa havia uma janela, para ir de uma casa à outra era fácil. Bastava atravessar o canal. Diante de cada janela havia uma grande caixa de madeira cheia de terra, onde foram plantados alguns legumes para a comida. Mas também floresciam nos caixotes duas belas rosas, que davam rosas magníficas. Tiveram ambos os pais a ideia de pôr os caixotes por sobre o canal, em frente das janelas, e ficou um arranjo muito lindo. Parecia um muro de flores. As ervilhas debruçavam-se sobre a beira das caixas, as roseiras uniam suas flores como um arco de triunfo. E as duas crianças sentavam-se nos seus tamboretes, à sombra da latada de rosas, e ali, protegidas pelas caixas, podiam brincar sem perigo naquele canteiro aéreo. Não eram irmãos, mas estimavam-se como se fossem. Mas quando vinha o inverno, acabavam essas diversões. Cobriam-se as vidraças de geada, e as crianças aqueciam então uma moeda de cobre na estufa e aplicavam-na ao vidro, formando um olhete bem redondinho. Por ali espiavam então cada lado um olho risonho e brilhante. O menino chamava-se Kay, a menina chamava-se Gerda. No verão era só dar um pequeno salto e estavam juntos, mas no inverno tinham de descer uma comprida escada, depois subir outra escada comprida para se reunirem. E agora era inverno. Lá fora a neve revoluteava em milhares de flóculos. É o enxame de abelhas brancas, disse a avó. E elas também têm rainha? Perguntou o menino, que sabia que as abelhas de verdade têm rainha. Sim, sim, respondeu a avó. Lá anda ela voando, no ponto onde o enxame é mais denso. É a maior de todas, e nunca para um instante. Está sempre esvoaçando. Ora toca na terra, ora sobe de repente, ocultando-se entre as nuvens negras. Nas noites de inverno é que ela atravessa as ruas da cidade e espia pelas janelas. E então as vidraças ficam coalhadas de geada e vêem-se essas formas estranhas que parecem flores fantásticas. É mesmo, já vimos isso muitas vezes, disseram as duas crianças ao mesmo tempo, e sabiam que era bem verdade o que a avó contava. A Rainha da Neve pode entrar aqui? Perguntou a menininha. Ela que venha, disse Kay. Meto-a na estufa e ela se derrete logo. Mas a avó alisou-lhe os cabelos e começou a contar outra história. Naquela noite, quando o pequeno Kay já estava a meio despido para dormir, pôs uma cadeira ao pé da janela e espiou pelo buraquinho redondo, feito com uma moeda aquecida. Lá fora caíam flocos de neve lentamente, e o maior veio pousar mesmo na beira de um dos caixotes de flores. O floco foi crescendo, crescendo, e acabou por formar uma menina maior que Gerda, toda vestida de gaze branca e de filó bordado de flocos estrelados. Era bela e graciosa, mas toda de gelo. E ainda assim, tinha vida. Os olhos brilhavam como estrelas em um céu de inverno, e estavam em um movimento contínuo. Esperamos que você tenha gostado desta prévia.
Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.